vocês possam estar estendendo a mão sobre a vida dele, vamos estar orando, para que Deus possa estar cada vez mais capacitando ele, amém? Senhor, nós colocamos a vida do Caleb diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade na vida dele. Espírito Santo, que da boca dele possa sair rios de água viva. Mas também, Senhor Deus, a tua espada, Pai. Que nessa noite possamos ser confrontados pela luz da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro espírito de ousadia sobre a vida do Caleb. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ficar à vontade, pode nos confrontar à vontade também com a palavra. Não fique com vergonha. Ele é da Assembleia, viu, pessoal? Na Assembleia do Fama. E vai estar compartilhando a palavra aqui com a gente. Amém? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Que bom, que bom. Que alegria estar aqui com vocês. E que honroso convite eu recebi da Estela. Eu quero, de início, louvar a Deus por esse momento, por vocês, pelo Jeff, pela Débora, que são os coordenadores aqui do trabalho de jovens. Obrigado pela confiança e principalmente pela Estela, que é uma amiga, irmã. A palavra diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos, e a Estela é essa pessoa para mim, com certeza alguém que Deus colocou no meu caminho, eu não tenho dúvida disso. Mas, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, e aí, debaixo aqui da nossa proposta hoje, o cancelamento da Bíblia. Eu quero que você abra comigo, e aí não se assuste, você vai entender, a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. O verso é o primeiro. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas eu quero crer que no final isso vai fazer muito sentido para você, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Ainda vamos fazer uma segunda leitura, livro, ou melhor, epístola, a segunda que foi escrita por Paulo a Timóteo.
Muito obrigado, mano. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, o verso é o de número 16. A palavra diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amém? Queridos, entendendo a proposta de hoje, né, e acho que é uma série, né, a gente vem falando sobre alguns cancelamentos, essa talvez é uma das palavras mais em alta aí no momento, né, BBB está aí bombando, falando sobre cancelados e canceladores, né, abrindo aí uma grande discussão aí, mas enfim, a questão é que talvez o X da questão ele seja muito maior do que a discussão de um reality ou de uma significação de um movimento das redes sociais. Quando a gente olha para a palavra dentro do contexto que nós estamos inseridos, nós percebemos uma secularização. Isso é fato. A palavra ela tem perdido o seu valor primário, sabe? As pessoas não olham mais para a Bíblia como uma revelação divina e poderosa. Haja quem diga que se trata apenas de um registro histórico. Isso, com certeza, deve, como dói no meu coração, eu imagino que deve doer também no seu, ouvir uma palavra tão dura, né, quando nós conhecemos de fato o conteúdo desse livro. E cara, todos nós estamos inseridos em vários contextos, com certeza você já teve ali alguém, talvez ferindo, né, o seu princípio bíblico no colégio, na faculdade. Eu me lembro de fazer umas orações assim: ô Senhor, sabe, abençoa essa pessoa. Na verdade, o desejo do meu coração era que um raio caísse do céu. Porque a minha professora um dia chegou e falou: não, Deus não gosta de pobre, pode parar com isso, o Deus da história não gosta de pobre. A Bíblia, não, é um registro apenas. E eu, nossa, ai, meu coração, sabe? Mas a verdade é que ela tem perdido o significado, sabe, para as pessoas. E aí o que mais me deixa um pouco ainda, que aumenta a indignação, e é bem verdade que todos nós, sabe, quando conhecemos da revelação de Jesus, nós carregamos sim uma medida de indignação, porque era o sentimento dos profetas. Se você reparar na história bíblica, sempre existe um profeta indignado com a situação que ele está vendo e dizendo: olha, arrependei-vos. E eu carrego também, eu creio que você também carrega, e era muito dessa indignação que eu trazia. Mas eu estou dizendo isso, sabe, porque parte desse desvalor que a Bíblia ela tem ganhado, sabe, nos últimos tempos, né, com toda essa secularização que nós vivemos, sabe, nós temos parte nisso. Isso passa muito pela nossa conduta em relação à Bíblia, sabe? Se eu te parasse assim e te perguntasse: cara, qual é o real valor que a Bíblia tem para você? Qual é o real valor que as Escrituras têm para a sua vida? Cara, isso faz de fato parte do seu dia a dia? Sabe, eu quero compartilhar com você que realmente mexeu muito comigo. A minha prima é uma adolescente, tem 15 para 16 anos, e ela está em uma base missionária do nosso ministério, da nossa igreja. E
E eles partem, sabe, de um princípio realmente de trazer um pouco de indignação para nós, com base visando missões. E ela está sendo preparada para ir para a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo em relação ao Evangelho e às Escrituras. Eu ouvi um testemunho de uma das missionárias que estavam lá. Eles entram lá como estudantes. E aí ela disse mais ou menos assim: olha, eu acredito que o tradutor que me acompanhava, ele se converteu a Jesus, mas eu não tenho certeza, porque ela nem poderia perguntar isso para ele, porque ela não poderia falar, porque o governo não permite. E se alguém fala sobre Jesus, fala sobre as Escrituras, essa pessoa é presa. E ela estava sendo preparada para ir para esse lugar, para pregar o Evangelho. Lá, eles têm os poucos cristãos que existem lá, eles talvez nem se conheçam, eles compartilham páginas, sabe? Fragmentos da Bíblia. E o que mais ainda trouxe um pouco de indignação é que quando eles trazem esse trabalho sobre conscientização e de missões, e quando eles falavam sobre isso, eles trouxeram uma lista de países. E aí eles trouxeram, sabe, naquela forma de pergaminho. E aí foi meio engraçado, porque quando eles abriram assim, olha, esses aqui são os países que não existe nenhuma palavra da Bíblia traduzida na sua língua, sabe, no seu dialeto. E aí eles, abriu aquele negócio e saiu rodando no meio da igreja, assim, tipo, foi até o final da igreja quase, até o meio da igreja. E aí todo mundo, E aí talvez você nem imaginasse isso, né? Que existe ainda uma centena de países que não tem sequer uma palavra da Bíblia traduzida na sua língua materna. E aí eu volto a te perguntar, sabe? Qual é o valor que você dá para a Bíblia? E aí a questão é que, sabe, esse desvalor vai passar muito por nós, porque muitas vezes a gente não trata essa palavra como a revelação objetiva de Deus. Cara, se eu te disser que Deus, ele está desesperado para se revelar para você, você acreditaria nisso? Amém? E se eu te dissesse que Ele escolheu um meio para juntar toda essa revelação dele para a humanidade e todos os seus planos para a terra, desde a criação até a sua sucumbência? Isso te causaria alguma curiosidade? Sim ou não? Se eu te dissesse que existe um livro que relata a criação dessa terra e toda a sua trajetória até ela ter um fim, isso te causaria, poxa, cara, e existe, esse livro existe, esse livro é a Bíblia, é a revelação objetiva de Deus para nós. E aí, sabe, esse desvalor que a minha professora da faculdade tinha em relação às Escrituras, em relação ao nome de Deus, passava muito por mim lá, pela minha, sabe, é uma responsabilidade, é um encargo que nós precisamos ter, cara, de ser a Bíblia que o mundo lê. Poxa, talvez nem todo mundo, nem todo o jovem, o adolescente vai ter a curiosidade de abrir e falar, pô, deixa eu falar um pouquinho desse Jesus aqui. Será como é que ele é? O que ele está pensando sobre mim? O que ele quer? Cara, bom, se eu sei que nem todo jovem, ou adolescente, ou homem, ou mulher, vai abrir a sua Bíblia, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Sabe, as nossas condutas, o nosso agir, o nosso falar, precisa transmitir. Mas aí, cara,
O que me assusta, sabe, como eu falei, esse desvalor passa muito por nós. Dia desses eu estava com um amigo, né, e aí a gente estava brincando, na verdade já faz algum tempo. E aí eu disse assim para ele, abre aí a sua Bíblia em Tobias. Ele pegou assim e estava lá, Tobias. Mano, Tobias não tem na Bíblia. Você não riu porque talvez você está procurando aí, né? Mas passa muito por nós, que às vezes somos analfabetos bíblicos. Tipo, a gente não tem essa sede, essa fome. E aí, essa responsabilidade é nossa. Porque aí, como nós não somos a Bíblia que o mundo lê, por quê? Porque a gente não conhece. As pessoas passam nas nossas vidas e nós não conseguimos deixar, uma porção de Deus para elas. E não existe livro segundo Caleb. Não existe primeira Jeff. Mano, não tem. Nós não falamos nada de nós. Não existe persuasão. Apóstolo Paulo diz isso, olha, as minhas pregações, elas não são discursos aí, carregados de erudição, Não. É poder de Deus. E nós precisamos, nos aprofundar na Bíblia, nas Escrituras, para termos, uma porção de Deus, para as pessoas que cruzam com o nosso caminho. Por mais que o meu conselho possa parecer bom, cara, ele não supera o princípio bíblico. Na verdade, nada supera o princípio bíblico. E às vezes nós somos negligentes quanto a isso. A Estela participou de alguns, mas nós abrimos culto na nossa universidade. E, na verdade, ela foi muito importante nesse processo. Eu me formei na cidade de Goiás, e uma universidade federal, um ambiente que é difícil para um cristão, né? A gente escuta muita coisa, e se você também está lá na sua graduação, você sabe como é que é. Parece que eu estou cometendo um erro quando eu digo que eu sou cristão. Eu falo, pô, mas o que é isso? Mas eu tinha, a ousadia de levar minha Bíblia nos dias que nós tínhamos o nosso momento de culto. Ele chamava ID, e nós caminhávamos sobre 3 palavras, né? O ID, integração, discipulado e evangelismo. E o Senhor fez coisas muito especiais ali. E eu andava com a minha Bíblia. Eu colocava a minha Bíblia assim em cima da minha carteira, e quando dava 8h30, que era o nosso intervalo, eu pegava a minha Bíblia e saía. E por mais que isso possa parecer assim assustador, é uma inversão de valores, mas se eu estivesse andando com um negócio de cigarro, ninguém me olhava. Mas porque eu estava com a minha Bíblia, todo mundo ficava assim meio que É esse encargo, é essa responsabilidade, é esse valor que nós precisamos ter. E eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, dos princípios bíblicos. Porque eles são poder de Deus. Eles são poder de Deus. Aleluia. E nós precisamos ter fome e sede. Fome e sede. Mas voltando aqui ao que nós tratamos, e aí eu quero que você entenda por que nós lemos Gênesis 12, ou melhor, Êxodo capítulo 12. É porque, parte desse cancelamento e desse desvalor da Bíblia passa muito porque nós não a comemos como pão, como parte do cordeiro. E aí as pessoas vão dando o desvalor, porque às vezes nem nós conseguimos, ou conseguimos transmitir isso com a nossa vida, que nós acreditamos por completo a Bíblia.
E aí, não, essa parte aqui, quando a gente às vezes está inserido em alguns contextos, né? E aí a gente, não, mas essa parte aqui não é bem isso que quis dizer, sabe? Não, mas porque essa parte aqui, esse fragmento aqui, não é bem isso. E, mano, o princípio bíblico é outro. É comer o cordeiro por inteiro. Gênesis, ou melhor, Êxodo capítulo 12, nós vemos o Senhor instituindo a Páscoa. Ele diz, olha, vocês vão reunir. Nesse período o povo estava cativo no Egito, e uma praga estava para vir, a última, que era a morte dos primogênitos. E o Senhor, ele diz, olha, esse mês vai ser o mês mais importante para vocês. Vocês vão se reunir, vão tomar um cordeiro, vão imolar no fim da tarde, vão assá-lo sem água, que não tenha parte crua. Vocês vão reunir a sua família, vocês vão comê-lo, e vão comê-lo vestidos, cingidos, calçados, e com o sangue vocês vão untar o umbral das portas das suas casas. Cara, isso biblicamente tem um significado poderoso. E essa revelação não é minha. Na verdade, nós estávamos... O Arthur, que é um amigo nosso, ele nos disse isso. E quando eu me lembrei da proposta de hoje, eu falei, nossa, é exatamente isso. É exatamente isso. Sabe por que às vezes a Bíblia está sendo cancelada? É porque a gente quer comer só os fragmentos, ou só a medida que nos agrada. Aquilo que não faz parte, que a gente não gosta muito, que a gente não concorda muito, que a gente fica, não, mas isso aqui não é bem assim, a gente acaba rejeitando. Jesus é o Cordeiro, e e nesse significado aqui, de Êxodo capítulo 12, nós podemos dizer que é a sua palavra. E aí o que significa isso? Olha, coma a palavra por inteiro. É bem verdade que existe aqui uma parte que ela nos corta, que muitas vezes não vai caber naquele círculo, quando a gente se perguntar o que você acha disso, o que você pensa sobre isso. E aí é uma medida de ofensa, né? Ao secularismo, às nossas convicções, ao juízo próprio que nós trazemos. Mas a verdade é que a orientação é, olha, vai comer a cabeça, as pernas e a fressura. O que significa a fressura? As partes internas, a parte que não é nobre, né? Porque a coxa, todo mundo ali come, nossa. Tipo, se a gente fosse metaforar, seria o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Essa parte é boa de comer. Mas existe uma parte que nos ofende, que diz um não bem grande para a gente, que diz, que é uma negativa para nós, sobre algo que a gente, de repente, queria muito fazer. Mas a orientação bíblica é, olha, você vai comer tudo. É para comer tudo. E aí eu preciso te alertar, sabe? Uma vida cristã, à luz da Bíblia, ela não se faz somente com aquilo que, que agrada ao meu paladar. Nesse texto aqui, a orientação de Deus por meio de Arão, sacerdote, é, olha, você vai comer isso e as partes que não são nobres, e vai comer isso com pães asmos e ervas amargas. Quer dizer, existe uma medida do Evangelho que é amarga, que não é muito doce, e mas a gente precisa comer. Porque senão a nossa vida cristã ela não é completa. Poxa, se eu caminho somente
naquilo que me satisfaz, naquilo que eu acho que é por bem? Onde está a renúncia do meu evangelho nisso? Onde está o sacrifício? Nós precisamos entender isso e caminhar por essa palavra. Comer as ervas amargas. Toda medida da Bíblia. E aí a gente, sabe, saindo daqui, a gente pode dar um salto lá para 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Toda a Escritura, toda. E quando a gente pensa, sabe, isso, para o nosso tempo, para a nossa geração, isso tem um peso muito grande. Porque dia desses a gente ouviu alguém até dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. E aí eu, sabe, volta aquele início lá que eu te disse, né? De uma certa indignação. E todos nós que comemos desse pão, né? Todos nós que conhecemos o princípio bíblico, isso traz para nós uma medida de indignação. Mas, mano, sabe, o que eu quero que arda no seu coração aqui nessa noite, e que isso tenha significado para você, obrigado, é que nós precisamos nos, sabe, mergulhar com toda a intensidade, destituídos de qualquer juízo próprio, de qualquer convicção filosófica, sabe, destituídos, sabe, de todo sofismo, de todo achismo, mergulhar na palavra. Mergulhe. Sabe, o hábito, sabe, de ler a Bíblia, de fazer da palavra meditação diária. Cara, sabe uma das coisas que mais mexe com a nossa geração? É porque nós passamos por um período em que as pessoas mais andam devagando nas suas vidas. Sem direção. Parece que está, sabe, aquele pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem uma galera vivendo mais ou menos assim, que não consegue encontrar significado olhando para si, não consegue ter identidade. Parece que está esperando somente o próximo dia e o outro, sem um propósito, sabe, sem uma meta, Isso passa muito, sabe? Isso passa muito pelo distanciamento que nós temos das Escrituras. Porque, na verdade, todo homem, toda mulher, sem direção, na verdade, ele está sem comunhão. Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Essa palavra é apta para discernir, para penetrar. A palavra diz que é apta para discernir entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e para discernir o intento do coração do homem. Na verdade, quando a gente olha para dentro de nós, quando nós olhamos, sabe, para as nossas emoções e está tudo uma bagunça, na verdade, o que está faltando ali é uma luz. E aí eu me lembro do Salmo 119, verso 105. A palavra diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na verdade, sabe, quando você está ali, tudo uma bagunça nos seus sentimentos, te falta direção. Olha,
O que está te faltando é a luz, é a lâmpada da palavra. E aí eu volto a repetir, enquanto nós não entrarmos para os nossos quartos, enquanto nós não, olharmos para as Escrituras como revelação de Deus, como boca de Deus para nós, a nossa vida cristã não vai ser completa. A gente vai estar andando como divagando e procurando significado em coisas que não têm significado, entregando o nosso tempo em coisas que são vãs e passageiras. Existe um exercício que eu faço para realmente me confrontar, poxa, o tempo que eu passo aqui, comparado ao tempo que eu passo aqui. Olhando para si, diante de uma balança, no seu coração, como essa balança estaria? Qual é essa relação de tempo? E aí, volto naquilo que eu disse. Essa ideia de cancelamento, essa ideia de desvalor passa muito por nós. Porque enquanto existem pessoas se alimentando com fragmentos e dando graças a Deus porque tem uma medida da revelação de Deus, nós colocamos ela lá. Poxa, às vezes passa semanas, dias, e semanas, e semanas, e dias, até chegar o próximo culto que a gente vai, e a gente, a Bíblia. Isso precisa mexer com o nosso brio, Eu tive a graça de nascer em um lar cristão. Os meus pais, os meus avós. Só que a verdade é que ouvir falar de Jesus é uma coisa, e é poderoso, e é libertador, mas conhecê-lo profundamente, meu irmão, é só isso aqui que muda a vida de alguém. É somente conhecê-lo por meio das Escrituras. É isso que muda significado. É só isso que muda, os nossos valores, os nossos princípios. Não há nada além disso. E o que eu amo, e aí eu faço aqui o conselho do apóstolo Paulo, eu repito, ele diz, olha, ouça tudo, mas retenha aquilo que é bom. Eu amo ler a Bíblia e gosto de lê-la da forma mais simples possível. E pensando em Êxodo 12, é o preparo mais simples. Às vezes que vai dar de fato, que vai trazer o alimento que a gente precisa. Gênesis 12 diz que o cordeiro ele foi preparado da forma mais simples possível, colocado sobre o fogo. E água? Não, água não. E o que mais? Não, nada mais. Só o cordeiro sobre o fogo, sobre a brasa. Isso tem um significado, é o preparo mais simples, é a forma mais simples. E aí você está pensando, nossa, mas talvez me falte algo para começar a ler a Bíblia hoje, quando chegar na minha casa. Eu preciso de uma orientação de... Não, meu irmão, não precisa. O texto sagrado é simples. Eu amo a revelação simples, da forma mais simples. Não existem segredos, não é necessário um prévio preparo. Não, eu preciso ler isso aqui para depois. Não.
é a forma mais simples. E eu encaro o Evangelho assim, de forma simples e pura, que é a forma mais agradável. Porque Jesus fez isso. Jesus andou junto a indoutos e pregou o Evangelho de forma simples, os fundamentos da fé. E aí, de repente, você vai ler algo e fala, nossa, mas eu não entendo. Não, é puro e simples. Eu amo ouvir a minha avó falar de Jesus. E para ela não tem muito segredo. Para ela não faz muita diferença se eu sou predestinado ou não. Esse tipo de debate, sabe, que não acrescenta no meu sentir, não acrescenta em nada, sabe, na minha conduta cristã diária. A minha avó, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E é aquele evangelho, sabe, puro, simples, não tem segredo. E aí ela lê e fala sobre mim, eu sento ali sempre próximo aos pés dela. Mano, isso é poderoso. O evangelho puro e simples, e que arde aos nossos corações. E aí eu estou te garantindo, olha, a partir do momento que você conhecer Jesus, através das Escrituras, sua vida vai ter um novo norte. Não é necessário um prévio preparamento. É simples, é puro. Pode abrir lá, ó, folhear uma página, folhear duas, sabe? Talvez no primeiro momento você vai encontrar palavras que lhes sejam difíceis de compreensão. Leia uma, leia duas. Porque a Bíblia, ela conta com um intérprete maravilhoso, o Espírito Santo. E aquilo que não fazer significado para você naquele momento, ore ao Senhor dizendo, Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Revela para mim dos teus segredos. E isso vem através das Escrituras, da profundidade bíblica. Nós não podemos nos conformar em ser uma geração, sabe, que é rasa biblicamente. Não é necessário sermos doutos, mas nós precisamos mergulhar nesse evangelho puro e simples. Mas a verdade é que boa parte de nós, às vezes, negligencia o texto sagrado, a revelação divina. A Bíblia, repito, é a revelação objetiva de Deus para o homem. E nós não podemos, sabe, negligenciar essa realidade e comer do Cordeiro. Comer do Cordeiro. A parte que agrada, mas também a parte que não agrada. E tudo isso vai, sabe, vai gerar em nós e vai construir em nós alicerces firmes do Evangelho, da palavra que muda vidas, que transforma, que traz a verdadeira alegria, que no dia da angústia, que nós precisamos de tomar decisões, eis aqui o norte para a sua vida, eis aqui a bússola. E aí, sabe, é como eu disse há alguns minutos atrás, falta direção, porque na verdade o que falta é comunhão. Sabe, um teste vocacional, cara, é muito importante. Mas saber a sua identidade em Deus é muito mais. Saber, sabe, o real significado da sua caminhada aqui nessa terra. O seu real propósito, para aquilo que Deus tem te chamado.
Nós só conseguimos isso à luz da Bíblia, da comunhão. É através da palavra. Então vou repetir, sabe? E a minha oração, o desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui com fome e sede para ser a Bíblia que o mundo não conhece. Para que essa lei, para que esse princípio esteja grafado, sabe, na tábua do seu coração, e lhe seja manual de vida. Poxa, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente recorre a tanta gente. Mas muitas vezes nos esquecemos de abrir a Bíblia e dizer, não, o que Deus tem para mim, qual é a medida de Deus para mim hoje. Que possamos voltar o nosso coração às Sagradas Escrituras, entendendo que, olha, a minha palavra, ela pode vir e voltar vazia, mas essa não. Sabe, entendendo que essa é a maior revelação de Deus para o homem, e que tudo que faz significado para nós precisa passar por esse crivo, precisa passar por essa balança. Por isso que o Evangelho completo passa por profundidade bíblica, por conhecer as Escrituras. Colossenses capítulo 3, apóstolo Paulo diz, olha, que seja rico o conhecimento bíblico entre vocês. Enquanto nós tivermos, sabe, alguém que, entre nós, sabe, que pedindo para abrir a Bíblia, sabe, em Tobias, ainda dê lá umas folheadas, é sinal que a gente precisa melhorar. É sinal que a gente precisa fazer com que essa palavra ganhe de fato significado para nós, como revelação divina. É bem verdade que comer o cordeiro por completo não vai ser uma missão nada fácil. Abandonar convicções próprias, juízos próprios, filosóficos e etc. Vai ser um grande desafio. Mas, sabe, a completude de espírito, a plenitude na alma, a alegria completa, meu irmão, isso vai ser muito mais valioso. Isso vai ser muito mais valioso. E isso vem à luz da Bíblia, das Escrituras. Me lembro que no estágio, eu tinha um colega que era daqueles, sabe, aqueles inseparáveis, que a gente fazia brincadeira o dia inteiro, era tipo, trabalhando ali, fazendo a coisa, e a gente rindo e sorrindo e tal. E eu pensava, nossa, esse cara é demais, esse cara é, sabe aqueles caras que fazem piada com tudo, engraçadão? Era ele. E eu junto. Gente, ele, amigos, caminhando. Mas um dia a gente conversando, uma conversa mais séria, que não era nada típico, né? A gente brincava muito sobre tudo. Ele me revelou que tomava remédio para controlar a ansiedade. Claro, é necessário, é comum. Mas me fez pensar que aquela alegria toda que eu imaginava, na verdade, boa parte dela estava no comprimido. E aí eu tive puxa, eu nunca tive isso.
eu me assustei que aí eu, nossa, tipo, nunca me lembro, não me lembro, sabe, de me pegar ali tão ansioso que perdesse o sono. Geralmente eu tenho até sono demais. Ou, nossa, amanhã não chega logo, porque amanhã eu preciso fazer. Não. Mas isso tem um porquê, sabe? Tem uma raiz. É a plenitude de espírito que a palavra nos garante. E quando nós caminhamos por ela, e quando nós comemos dela, destituídos de qualquer juízo próprio, sabe, comemos por completo, meu irmão, no nosso interior nascem rios de água viva. Rios de água viva. A gente experimenta da alegria que não é passageira, da plenitude de espírito que não é passageira, sabe, daquilo que não é efêmero, mas aquilo que, sabe por que o nosso coração está envolto por aquilo que é eterno. E essa revelação vem através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Ame a Bíblia, ame a Bíblia. Coma do cordeiro, mas inclusive as partes que não são nobres, a parte que é indigesta a nós, que me confronta, que sabe, que corta. E use essa palavra como manual de vida, sabe, como bússola, como norte. E antes que você entenda errado, sai por aí falando, não faça isso, não pode isso. Sabe, a gente entendeu errado. Na verdade não é, realmente as Escrituras dizem que essa palavra é espada. Mas essa espada não é para atingir outrem, é aqui, ó. É cortando o meu eu, as minhas vontades, as minhas convicções próprias, os meus juízos próprios. A gente entendeu errado, não é sobre isso, é sobre isso. Matar o velho homem, matar o eu, e viver para Cristo. Viver para Cristo. Mas sabe, eu vou repetir, vou ser enfático nisso. Nós só conseguiremos alcançar essa plenitude em Deus, nós só conseguiremos, sabe, viver coisas realmente profundas, de significado, que mudam um norte, que mudam uma vida, que mudam a história de uma família. Nós só conseguiremos isso através das Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esse o princípio, é essa a medida. Que nessa noite, essas palavras possam ter feito significado e sentido para você. Que você saia daqui entendendo, sabe, e dando o real valor à Bíblia. A revelação de Deus para o homem. Os segredos, sabe, do porvir estão aqui. As chaves estão aqui. Sabe, a palavra que muda a nossa vida, que muda os valores, as significações, elas estão aqui, estão contidas nas páginas desse livro. Sabe, que isso realmente faça sentido para nós, que tenhamos encargo pelo estudo sistemático da Bíblia, por amar as Escrituras,
parece, sabe, um pouco incongruente dizer que amo a Jesus, que quero viver para Ele e que Ele é o meu tudo, quando eu não conheço a luz da Bíblia. Quando eu não conheço a luz da Bíblia. Ah, querido, não existe, sabe, uma vida cristã completa sem esse alicerce. Sabe, pessoas, elas vêm e vão, muitas vezes, sabe, da família de Cristo, da congregação, porque elas vêm e vão, ou melhor, porque elas vêm e não conhecem o Jesus da Bíblia. Conhecem o Jesus falado. E aí, eu me lembro de Jó, e eu encerro aqui, capítulo 42, a partir do verso 2, é um testemunho de Jó, depois de toda a saga, e eu imagino que você conheça, resumidamente, um homem que tinha muitas posses, e que Deus lhe permitiu que fosse tocado, aí perdeu família, filhos, bens, a saúde, a ponto de, sabe, coçar as suas feridas com cacos de telhas, em praça pública, sendo acusado. Um homem para passar por toda essa trajetória, com certeza deve ter blasfemado, deve ter pecado contra Deus. E lá no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, verso 2, ele diz: olha, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, mas certo é que eu falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, e no pó e nas cinzas eu me arrependo. Meu irmão, debaixo daquilo que está sendo ministrado, eu estou te chamando para conhecer o Jesus das Escrituras, que é muito mais profundo do que o Jesus falado, que vai te transmitir muito amor do que as minhas palavras, por mais persuasivas que sejam. O Jesus da Bíblia te chama nessa noite para comunhão, para viver não somente, sabe, como alguém distante, mas para viver um relacionamento, para estar entrelaçado a Ele. Isso é somente possível à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus gere fome e sede no seu coração, aqui nessa noite. Que pelo menos uma das minhas palavras aqui traga, sabe, uma indignação no seu espírito. E você saia daqui dizendo: não, se depender de mim, esse livro nunca vai ser cancelado. Se depender de mim, eu quero ser a Bíblia que o mundo não leu. Eu quero que isso esteja escrito na tábua do meu coração. Eu quero que essas palavras ganhem as minhas mãos, ganhem a minha boca, tudo que sou e tudo que tenho. Isso é possível conhecendo o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras. Eu quero orar, amém? Posso orar? Assim assentados como vocês estão, se você pode, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida, debaixo de tudo aquilo que foi ministrado. E se alguma dessas palavras aqui fizeram um significado para você,
A nossa oração vai ser por fome e sede. Fome e sede. Senhor, multiplica em nós a fome e a sede pela Tua palavra. Jesus, nós não queremos ser filhos da negligência. Não, 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 Pai. Mas nós queremos ser filhos conscientes que nós precisamos caminhar pela Tua revelação. E a Tua revelação está diante de nós, está ao nosso alcance. Pai, então tira de nós, sabe, toda frieza espiritual, desperta, traz despertamento ao nosso coração, através da Sua palavra revelada por meio da Bíblia. Jesus, traga encargo, traga peso sobre nós, das Suas Escrituras, traga temor ao nosso coração, Pai, para caminharmos, Pai, e buscarmos constantemente a Tua revelação através das Escrituras. Jesus, traz fome, multiplica, Pai, movimenta as águas paradas dos nossos corações através das Escrituras. Nós não queremos ser filhos, Pai, da negligência. Desperta em nós, nesses dias, que a secularização não nos vença, que os sofismas desse século não nos vença. Não, não, nós queremos estar alicerçados na Tua palavra. Nós queremos medidas dos Teus segredos. Nós queremos medidas da Tua revelação para nós. Nós abrimos mão, Pai, de toda a nossa convicção, de todo o nosso juízo próprio, para mergulharmos na Tua palavra, para comermos o Cordeiro por completo, a fressura, a parte que nos fere, que nos é indigesta. Nós nos comprometemos, Pai, nós nos comprometemos a viver por Ti, à luz da Tua palavra, que é lâmpada ao nosso caminho. Fome e sede é a minha oração. Em nome de Jesus, eu agradeço que aquilo que as minhas palavras não conseguiram falar,